Maranata, diretor, diretora do Clube de Aventureiros, parabéns por ter sido escolhido para essa importante função. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse ministério fantástico, voltado para crianças de 6 a 9 anos, um ministério dirigido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, com um tripé que é a base para todo o programa de desenvolvimento no Clube de Aventureiros. Esse tripé é a família, a escola e a igreja. A missão principal do clube é ajudar as crianças, desenvolvendo atividades para unir os pais aos filhos. Nosso objetivo principal é desenvolver os aspectos físico, mental, espiritual e social dos aventureiros. Tudo isso num ambiente seguro e agradável, fortalecendo os relacionamentos familiares. O programa do Clube de Aventureiros tem por base 4 classes. São elas: aos 6 anos, o aventureiro vai fazer a classe de abelhinhas laboriosas. Aos 7 anos, luminares. 8 anos, edificadores. E quando ele então chega aos 9 anos, vai fazer a classe de mãos ajudadoras. Além dessas classes, os aventureiros também podem aprender mais de 50 especialidades em áreas diferentes. Uau, é isso mesmo, 50 especialidades. As atividades devem envolver diretamente a participação dos pais, pois nessa fase é muito importante fortalecer os laços familiares. As atividades do Clube de Aventureiros somente acontecem durante o período escolar. E atenção, o Clube de Aventureiros foi criado para atender às necessidades específicas das crianças entre 6 e 9 anos. A programação e o planejamento devem ser simples e breves, mas acima de tudo criativos também. Essas atividades envolvem mais lazer, mais amor, mais contato com a natureza na companhia dos pais. Atenção, a reunião do Clube de Aventureiros não é um mini clube de desbravadores. As idades e necessidades são totalmente diferentes. Por isso, os aventureiros têm menos reuniões e menos atividades e mais envolvimento com os pais por meio da escola de pais e da rede familiar. Reuniões curtas, 2 ou 3 vezes ao mês, dedicando tempo para fazer o que está nos cartões das classes e nas especialidades. Acampamento é apenas uma vez ao ano, de uma noite e com a companhia e presença dos pais também. Não é prática do Clube de Aventureiros fazer ordem unida, nós e amarras, caminhadas noturnas, rapel, tirolesa, nem pensar. Essas e outras atividades são para outros níveis e outras idades. Mantenha o foco na rede familiar. Eis algumas dicas para colocar o Clube de Aventureiros em pleno funcionamento. Anota aí, lá vai. Primeira dica: trabalhe em equipe. A sua equipe deve ser formada por você, diretor, seu associado, secretário, tesoureiro, o ancião conselheiro do clube e os conselheiros de unidade, além do coordenador da rede familiar. Ah, se tiver um instrutor geral, também vai ser bem legal. Segunda dica: planejamento. Faça reuniões regulares com a sua diretoria, delegue funções, divida as atividades. O cumprimento dessas atividades deve ser planejado, acompanhado, avaliado todos os meses. O seu planejamento deve ser pensado nas atividades do ano, do mês e nas atividades das reuniões regulares. Não deixe nada de fora. Terceira dica: plano de trabalho. O seu plano de trabalho é composto por 3 partes autônomas, mas que estão intimamente ligadas entre si. São elas: ação administrativa, currículo das classes e especialidades e rede familiar dos aventureiros, a RFA. Quarta dica: foco e alinhamento. Faça reuniões periódicas de avaliação, adaptação ao planejamento. Você terá, diretor, à sua disposição 2 ferramentas que lhe ajudarão a ficar alinhado com os objetivos principais do Ministério dos Aventureiros. Sabe quais são essas ferramentas? A primeira, Desafio da Rota 220, um calendário de atividades que está baseado em práticas que vão fortalecer a comunhão, o relacionamento e a missão, além da formação de novos líderes. Siga a rota e permaneça ligado no 220. A segunda ferramenta é o SAM, Sistema de Acompanhamento de Metas. Você será acompanhado pelo seu coordenador distrital, que vai te ajudar a alcançar as metas propostas para o seu clube.
Um fator de sucesso no Clube de Aventureiros é a rede familiar. É a porta de entrada para os pais compreenderem e se envolverem com o Clube de Aventureiros. A rede familiar é um instrumento para atar ou reatar laços que foram quebrados entre os pais e os filhos. Coordenar a rede familiar dos aventureiros é um trabalho comparável ao de um evangelista, porque é preciso conquistar pessoas. E isso, sem dúvida nenhuma, não é uma tarefa realizável em apenas um encontro só. Tente tornar a programação da rede familiar um evento regular, atrativo, interativo e educativo. Promova reuniões que envolvam os pais em atividades, ao invés de obrigá-los apenas a ficar sentados assistindo um programa. Lá vai algumas ideias para a sua programação da rede familiar. Tome nota, convide palestrantes, monte uma biblioteca interna e faça um clube de leitura. Faça atividades em carrossel, mesa redonda, estudo prévio e discussão, estudos de casos, jogos de atividades com interação, eventos sociais e também eventos devocionais. Algumas dessas reuniões podem ser realizadas no mesmo horário e endereço que as atividades do clube, pois nesse momento, enquanto as crianças estão sendo atendidas na reunião do Clube de Aventureiros, os pais participam despreocupados das atividades da rede familiar. Mas não sobrecarregue o calendário com reuniões da rede. 1 ou 2 no mês já é suficiente. O Clube de Aventureiros existe com o propósito de apoiar os pais ou responsáveis na tarefa de educar as crianças para Jesus. Você vai investir muito hoje e o resultado provavelmente só será visto no futuro, mas eu posso te garantir, valerá a pena. Isso é discipulado, isso é salvação e serviço. Seja mais do que um diretor, seja um discipulador. Plante comunhão, relacionamento e missão e colha salvação. O resumo, o que se espera de um diretor é que ele esteja envolvido no CRM e conduzindo uma pessoa a Cristo ao longo do ano. Para obter mais materiais, acesse o site discipuladorqs1.com. Lá você vai encontrar diversos materiais que vão lhe ajudar no seu ministério. Adquira também o manual administrativo do Clube de Aventureiros. Amplie os seus horizontes, estude e coloque em prática. Então agora, mãos à obra. Vamos lá, Deus vai te capacitar, se você o permitir. Vamos com tudo, ligados no 220, sendo discipuladores QS1.